É hoje, a bola rola e como rola na casa de apostas. Fonte Nova, Bahia e Vasco, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo extremamente importante para os dois lados. Vamos falar sobre isso, a provável escalação dos dois times. E o Vasco tem duas escritas para tentar quebrar. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vaticão! Bom dia para todo mundo! E como eu falei na introdução, a bola vai rolar e como vai rolar? Às 9h30 da noite, Bahia e Vasco valendo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia é o terceiro colocado com 21 pontos, querendo aí vencer para, quem sabe, dependendo dos jogos do Flamengo e do Palmeiras, pular para a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Vasco precisando vencer para ganhar gordurinha em relação à zona de rebaixamento. Então, um jogo extremamente importante para os dois lados. E como o jogo lá em Salvador, Bahia vem na frente, nada melhor que falar do Bahia. Quem mais entende do tricolor baiano? O João, do canal João BA. Fala aí, João. Fala galera do canal Vasco e Velocidade, João Luiz do canal João Bahia aqui, eu espero que você esteja bem. Bahia e Vasco amanhã fazem um jogo muito importante para ambas as equipes. O tricolor baiano vem a campo aí com o que tem de melhor para enfrentar a equipe vascaína. O provável time do Bahia não deve mudar muito do time que enfrentou a equipe do Cruzeiro no último domingo, com Marcos Felipe no gol, com Gilberto na lateral, Canu e Gabriel Xavier na zaga, Luciano Juba na lateral esquerda, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo na frente. O Bahia vem aí de uma sequência de muito tempo sem perder na Arena Fonte Nova e deve contar com força máxima, pois poupou jogadores contra o Cruzeiro, né? Deu uma poupada, deu uma segurada na emoção, pois é um jogo muito difícil. Tem a esperança de casa lotada, apesar do horário ruim para o torcedor tricolor, o horário das 9h30 da noite, a Fonte Nova deve estar cheia e o torcedor do Bahia tem sido um diferencial na temporada para poder empurrar a equipe e levar o tricolor rumo a mais um triunfo. O Bahia não perde na Fonte Nova há mais ou menos quase desde novembro do ano passado, né? Tem muito tempo que o Bahia não perde com a sua equipe principal na Fonte Nova. A sua equipe sub-20 jogou o Campeonato Baiano e foi derrotada em janeiro pelo Jequié pelo placar de 1-0. Essas são as informações aqui de Salvador. Espero que você curta e se inscreva e compartilhe aí no canal Vasco Alta Velocidade. Tamo junto, valeu, um abraço. Galera, e o Vasco? Antes de falar da escalação, o Vasco tem duas escritas para tentar quebrar. Jogando na Fonte Nova, contando aí com a antiga Fonte Nova, o Vasco não vence o Bahia desde 1987. Naquela ocasião, valendo pelo Brasileirão de 87, o Vasco bateu no Bahia por 3-0. 3 gols do Romário com 3 assistências de quem? Do Roberto Dinamite. Agora na Bahia, Fonte Nova, Bahia e Vasco, tabelinha na entrada da área, Roberto toca para Romário, Romário faz, Vasco 1-0, você vai acompanhar todo o lance, tá aí, olha o Romário com ela, olha o chute, olha o gol. E olha a alegria. No finalzinho do primeiro tempo, o juiz José Assis Aragão passa mal e sai de ambulância para o hospital. Mas já passa bem o Aragão. O jogo continua então no segundo tempo com o juiz João Massoneto. Romário recebe e faz o segundo gol do Vasco. 2-0 para o Vascão. Agora Roberto toca, Luiz Carlos deixa para Romário, que avança sozinho, livre, olha só. Zagueirão não teve para ele, o goleirão também. Romário, final, Vasco 3, Bahia 0.
É por essa e de outras que o falecido, o narrador Paulo Stein, na época da Copa de 94, na mesa redonda da falecida, extinta TV Manchete, questionaram aí entre os debatedores se surpreenderam com o Romário virando realidade. O Paulo Stein falou que não se surpreendeu, porque aquele Vasco que ele surgiu de 85 a 88 ele saiu do Vasco e na sua primeira passagem ele saiu das divisões de base, profissionalizou do Vasco e saiu em 1988 indo para o PSV da Holanda. E que daquele Vasco que ele surgiu, ele só fazia gol de bola rolando. Quem batia pênalti era o Roberto Dinamite e na ausência do Roberto Dinamite era o Giovani. E falta a mesma coisa. Então, o Romário só fazia gol de bola rolando, então para ele não era uma surpresa. Aí os 3 gols de bola rolando, que vocês já acabaram de ver no vídeo, e o Romário foi um dos artilheiros do Brasileirão daquele ano. E uma pena que não foi campeão brasileiro, aquele time merecia ter sido campeão brasileiro, assim como o de 88, que saiu nas quartas de final, eliminado pelo Fluminense em 88, foi no primeiro semestre na verdade, o Romário saiu no fim de 88, então ele disputou tanto o Carioca, que ele foi bicampeão Carioca, e disputou o Brasileirão, que o Vasco foi eliminado nas quartas de final, foi eliminado pelo Fluminense. Mas era um timaço, Romário, Roberto Dinamite, Tita, e depois daquilo, a antiga Fonte Nova desabou, fizeram uma nova Fonte Nova no mesmo local, assim como vai acontecer agora em São Januário. Em dezembro vai demolir a antiga estrutura de São Januário. Quem ainda puder curtir, curta, porque daqui a pouco a gente vai ficar sem estádio, só podendo voltar a jogar na nossa casa entre 2 anos e meio, 3, quando será reinaugurada a nova São Januário. E a nova Fonte Nova foi reinaugurada apenas em 2014. Antes disso, a segunda casa, posso dizer, do Bahia, foi em Pituaçu, que rolou a última vitória do Vasco fora de casa contra o Bahia, em 2012. Aquele time com o Diego Souza, Juninho Pernambucano, Felipe, bateram no Bahia por 2-1. O Vasco tinha acabado de ser eliminado na Libertadores, nas quartas de final para o Corinthians, com aquele gol inacreditável que o Diego Souza perdeu, antes aqueles desmontes, de um monte de gente saindo. E os gols da vitória foram do Juninho Pernambucano de falta e do Diego Souza. E aí, engraçado que o gol do Diego Souza foi um lance parecido com o gol que ele perdeu contra o Corinthians. Ou seja, há um tabu no Vasco não vencendo no Bahia na Fonte Nova, e há um tabu do Vasco não vencendo o Bahia em Salvador. São 2 escritas aí que o Vasco pode acabar hoje. E sobre o time, a tendência é que o técnico Rafael Paiva continua sendo um interino. Eu, particularmente, acho que ele deveria ser efetivado, mas no momento ele está como interino. Deve manter a mesma equipe que bateu no São Paulo por 4-1 na última rodada. Até porque o astro da equipe, o Dimitri Payet, continua lesionado, está no trabalho de transição, na verdade, já está recuperado da lesão no joelho, mas está em trabalho de transição. A tendência é que o francês retorne
a equipe no clássico de sábado às 6h30 da tarde contra o Botafogo em São Januário. Então, a tendência é que, apesar do Álvaro Pacheco contar com o Camades, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo, o João Vitor Vitor Luiz, que também cumpriu suspensão porque foi expulso contra o Palmeiras, deverá ser opção no banco de reservas, até foi relacionado, viajou para Salvador. E o Zé Gabriel, que também estava suspenso com o 3º cartão amarelo, deverão todos eles ficar no banco de reservas, e aí, por isso mesmo, é que a tendência é que o time seja o mesmo que venceu o São Paulo. O provável time do Vasco contra o Bahia é o Jagi, Paulo Henrique, João Vitor, vai com Lucas Pinto, Matheus Carvalho ou Matheus Cocão, Hugo Moura, Gabriel Stella, Adson, DVD e Vaia. Deverão ser esses 11 que eles estarão jogando lá em Salvador com transmissão da TV Globo. Deverá ser um jogo meio xadrez. Eu imagino que o Vasco vai jogar um pouco mais cauteloso e explorar os erros no Bahia para, quem sabe, quebrar os tabus que eu mencionei agora há pouco. Então, é isso, galera. Até logo mais com a análise da escalação. Depois vamos fazer a análise rápida do primeiro tempo. Depois vamos analisar a partida toda e repercutir a entrevista coletiva do Rafael Paiva lá em Salvador. Até mais.